aqui para mais um programa Pátio da Cruz, dedicado ao tema das políticas públicas à luz da doutrina social da Igreja, numa parceria entre o Núcleo Fé e Cultura, a TV PUC e o jornal O São Paulo, da Arquidiocese de São Paulo. Esse nosso encontro faz parte de um ciclo de estudos online realizado para a campanha da Fraternidade desse ano de 2019, que tem por tema justamente políticas públicas e fraternidade. E lembramos sempre que você pode encontrar em nossa página da internet todo o material que nós conversamos aqui e mais textos de aprofundamento e outras discussões, sempre sobre esse tema. Hoje nós vamos trabalhar com o tema Políticas Públicas e Educação. E para isso temos aqui o nosso grande amigo, o professor Antônio Carlos Caruso Ronca, filósofo, pedagogo, doutor em psicologia pela PUC de São Paulo, onde é professor da pós-graduação em educação e também foi reitor. Para vocês terem uma ideia do currículo do nosso amigo, ele foi membro da Câmara de Educação Básica e da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação e presidente do Conselho Nacional de Educação, além de ser assessor do Ministério da Educação. Professor Ronca, é sempre um prazer ter o senhor aqui. Gostaria de sempre lembrar, isso é uma coisa que nós fazemos no início de todos os programas dessa série, que nós não estamos aqui para dizer para as pessoas como devem ser as políticas públicas em nenhum tema. Isso não é função da Igreja. Nossa função aqui é apenas criar um canal de diálogo onde a gente acredita que as políticas públicas podem ser iluminadas por uma reflexão católica, num clima de diálogo, sem compromisso de ninguém de dizer aqui está a verdade absoluta, mas sempre mostrando que as pessoas preocupadas realmente com o bem comum podem se entender num diálogo franco e honesto. Mais uma vez, muito obrigado ao senhor por estar aqui conosco. O tema da educação sempre foi central para a Igreja. A gente sabe, inclusive, historicamente, a educação no Brasil começou por obra dos jesuítas, e uma coisa que às vezes a gente não lembra, começou com os jesuítas preocupados com a educação dos índios. Então existia desde o começo, gente, uma preocupação com a educação e com a universalização da educação, com a educação para aqueles que, de certa forma, estavam fora do sistema, como uma preocupação fundamental da Igreja, desde a origem da nossa história. E a Igreja sempre considerou que a educação é a forma principal de promoção humana, de construção de um desenvolvimento humano integral. Nesse sentido, ela tem já um documento do Concílio Vaticano II, chamado Gravissimos Educationes, que é de 1965, que apresenta algumas orientações que até hoje são importantes, e tanto é que foi retomada num outro documento agora de 2014, chamado Educar Hoje e Amanhã, uma paixão que se renova, da Congregação para a Educação Católica. E eu gostaria de começar porque eu acho que os temas, ele já começa com um tema, uma orientação importante para a nossa discussão. O reconhecimento da instrução como um bem comum e a reivindicação do direito universal à educação e à instrução para todos. Esse sempre foi um desafio no Brasil. Caminhamos, me parece, um pouco, talvez ainda tenha alguma coisa a continuar caminhando. Como é que estão as políticas públicas em educação nesse aspecto da universalização da educação para todos? Olha, em primeiro lugar, eu queria agradecer ao convite feito. Eu estou muito feliz por estar aqui, por discutir este tema, a educação à luz da doutrina social da Igreja, enquanto católico que sou. Porque eu acho que, em primeiro lugar, a voz da Igreja, nesse momento, é sumamente importante. A Igreja tem que falar. A Igreja não pode se calar. Vejam, Borba, nós temos hoje
40% dos jovens de 14 a 16 anos não têm acesso ao ensino médio. Estão fora da escola. Então, me parece que, em primeiro lugar, nós temos uma dignidade humana que, como você mesmo disse, lembrando aí, né, a doutrina, o que é a doutrina? São os ensinamentos, as orientações, a palavra da igreja, que ela exalta esta dignidade. Então você tem jovens de 14 a 16, 17 anos que estão fora da escola. Então, eu acho que neste momento eles já estão sendo feridos num direito que a própria Constituição do Brasil reconhece. A Constituição reconhece o direito e até obriga que os jovens, a partir de alguns anos apenas, que os jovens dos 4 até os 17 anos estejam na escola obrigatoriamente. Portanto, eu acho que nós temos alguns graves problemas. Eu vou enumerá-los. Primeiro, a questão do acesso. Nós demos um grande avanço, e eu acho que isso no Brasil deve nos deixar muito satisfeitos, que no primeiro ano, no segundo ano, nos anos iniciais de ensino fundamental, nós atingimos quase 98% das crianças na escola. Só que depois começa a decrescer. Para quando atinge no ensino fundamental, nós estamos por volta de 75% no último ano, né? E no ensino médio é uma catástrofe. Então nós temos, primeiro, uma questão do acesso, segundo, uma questão da permanência, que os jovens, hoje nós temos uma taxa de exclusão só no ensino médio, dos que entram no ensino médio, 8% saem, e a qualidade. Então, estas três, eu diria, uma chaga ética. Para mim é uma chaga ética, né? Que nós, católicos, cristãos, não podemos aceitar. Não podemos aceitar. E, infelizmente, eu acho que nós ainda não estamos tomando as medidas necessárias para enfrentar essa questão. E quais seriam essas medidas, na sua opinião? Então, eu acho que aí eu quero lembrar uma questão que me parece da mais alta relevância, que é a formulação do Plano Nacional de Educação, que foi aprovado pelo Congresso Brasileiro, né, quase unanimemente. Depois de anos, eu acho que foi um processo muito bonito em que deputados, senadores, a sociedade civil, nós nos reunimos para discutir e chegamos a um plano. Tanto que o Congresso, né, aprovou, tanto na Câmara quanto no Senado. Muito bem, você tem ali 3 metas para cumprir em 10 anos, isso foi em 2014, e nós deveríamos até 2024, né, ter o quê? Ter a universalização da educação infantil, né, do ensino fundamental, do ensino médio. Então, isto nós estaríamos garantindo uma instrução mínima para todo cidadão brasileiro. E nós teríamos condições de pensar em formar um cidadão. Porque o que é um cidadão senão aquele que tem consciência dos seus próprios direitos e dos seus deveres? Ele sabe aquilo que lhe cabe enquanto direito e sabe também o dever. Então, é o mínimo que nós teríamos de fazer, era cumprir a legislação e que não estamos cumprindo, infelizmente. Nós não temos políticas públicas adequadas para implementar isto. Por quê? Desculpe se as perguntas ficam na base do porquê, sempre, mas olha, é realmente isso que incomoda a população. Olha, veja, a população não sabe, nós às vezes, temos por quê. primeiro uma questão muito séria que é a seguinte: o Brasil é uma federação. É uma federação em que você tem entes federados. Você tem o município, você tem o Estado, você tem a União e você tem o Distrito Federal. Muito bem. Alguns municípios possuem, por exemplo, como o município de São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, etc., eles têm condições, né, financeiras. Outros não têm. Então, nós não temos na legislação brasileira a institucionalização, a obrigação de que nós possamos estabelecer um regime de colaboração entre esses entes federados. Então, nós temos muitos municípios que não têm condições
de estar arcando com todas as responsabilidades de uma educação. E você tem mais, você tem estados do Brasil que não priorizam a educação. Isto é grave. Por quê? Porque é uma decisão política. Quer dizer, eu quero priorizar a educação para dar o direito de todos, porque eu acho isso importante. Por causa disso, como eu acabei de explicar. Agora, há muitos governadores que não colocam essa questão como prioritária. Então, nós temos uma legislação que não é cumprida. O Ministério Público silencia, a Justiça silencia e os governadores, muitos deles, não cumprem. Então, você tem uma situação gravíssima, eu diria até, de que a educação não é considerada efetivamente prioridade pelo conjunto dos políticos e da sociedade. Mas existem muitos movimentos, muita gente falando dessa prioridade. Apesar a igreja mesmo sempre colocou essas coisas como prioridade, essa preocupação como prioridade. Falta o quê para a gente poder ter uma força política no bom sentido da educação? Por que a educação é tão frágil politicamente para conseguir espaço nas políticas públicas, no uso dos recursos nesse país? Olha, eu acho que, em primeiro lugar, a sociedade como um todo precisa se organizar mais para exigir dos nossos governantes isso. Por que a situação das creches no município de São Paulo, eu falo porque moro aqui, não é? Por que a situação das creches, ela no passar do tempo, ela foi se tornando tão grave? Porque as mães e as famílias começaram a exigir. Elas iam lá no prefeito, né, faziam ali 200 pessoas e diziam, olha, nós queremos, porque é um direito. Elas não estão brigando por nada a não ser o que a Constituição determina, tá certo? Então você tem 75% das crianças no Brasil até 4 anos que não são atingidas pela educação. Então, primeiro, falta, eu acho que um nível de consciência maior da importância disso para a sociedade e para os políticos. E falta políticas públicas adequadas para que estas questões sejam equacionadas. Quer dizer, aí o governante aqui tem uma responsabilidade. Quer dizer, eu acho que nós, enquanto sociedade, temos uma responsabilidade muito grande e o governante também. Né? Aí o senhor falou de uma coisa que me lembrou um outro programa que eu já fiz com o senhor, que é a questão da democratização da educação. Que me lembro, naquele programa me chamou muito a atenção que democratização da educação não é apenas você ter acesso à educação, mas ter a sociedade, a comunidade realmente engajada, comprometida com o processo educacional. Como o senhor aqui falou das creches, e eu me lembrei de um comentário que eu já ouvi uma vez, de uma pessoa que trabalha numa secretaria de educação, dizendo os pais atrapalham quando eles entram na escola. Que me parece uma coisa um pouco complicada. Se a gente começar a criar um conflito entre mestres, professores e pais, em vez de uma colaboração. Ou então um outro problema, que é a falta de um maior comprometimento dos professores, a possibilidade dos professores participarem da gestão da escola, serem parte, a escola ser uma comunidade educativa realmente, não apenas uma espécie de um estacionamento onde professores e alunos param ali para um drive-thru, digamos assim, vamos lá para pegar uma comida, que no caso é um ensino. Como é que é essa coisa, a senhora acha que essa coisa pode ser trabalhada no Brasil de hoje? Olha, eu faria uma distinção entre a escola pública e a escola privada. Quer dizer, no Brasil nós temos uma escola privada de muito boa qualidade. Algumas das nossas escolas, inclusive, se comparam a boas escolas do exterior. Por outro lado, nós temos uma escola pública, em alguns lugares, muito boa, em outras não.
Porque faltam verbas, falta material, falta professor qualificado, falta salário digno e tudo mais. Então, neste contexto, fica muito difícil você equacionar progressos na educação. Eu dou aula aqui no pós-graduação e eu sempre pergunto para os meus alunos, principalmente para os diretores de escola, qual é a medida que eles tomariam se eles pudessem melhorar a educação? Todos os diretores de escola pública, eles dizem para mim, eu queria um professor de tempo integral trabalhando nessa escola. Porque, veja, como é que eu posso democratizar uma escola? Como é que eu posso ter pais participando de uma escola, né, se os professores vão lá uma vez na segunda, 1 hora, 2 horas na terça, enfim, eles não têm uma permanência. Isso atrapalha terrivelmente. Você não forma uma equipe de escola, você não forma uma equipe de professores. Então, estas questões estruturais, elas são responsáveis, muitas vezes, por uma escola de baixa qualidade. O que na escola particular não ocorre. Você tem uma permanência do professor, né? Você tem um professor melhor formado. Então, inclusive, você tem aí uma desigualdade na sociedade que é terrível. Ou seja, o povo, o pobre, né, é que vai para a escola pública. A classe média alta, ela vai para... Tanto que hoje no Brasil você tem 11%, 12% das escolas sendo privadas. Não que eu seja contra a escola privada, pelo contrário, não é? Eu acho que nós devemos ter, como aliás manda a Constituição, mas nós precisamos contribuir para que esta educação na escola pública melhore. Enquanto isso não ocorrer, enquanto não houver uma situação de estrutura, você me perguntou, por que isso? Ora, você vai hoje visitar algumas escolas públicas, muitas vezes você tem prédios mal acabados, prédios feios, prédios que precisam de pintura, não tem tecnologia, não tem recursos tecnológicos. Então, como é que esta criança que entra neste prédio com estas condições poderá ter afetividade com isso? Não dá. Ao passo que, muitas vezes, você vai em outras escolas, o prédio é bonito, o prédio é pintado, você tem aparelhagem, você tem professores preparados, você tem uma equipe ali que recebe, então você tem condições de fazer um trabalho. Eu digo, para resumir a minha resposta, nós temos problemas estruturais no Brasil, que enquanto nós não tivermos políticas públicas estruturantes, essas questões não serão enfrentadas. Construir políticas públicas estruturantes. Eu gostaria de novamente citar uma frase do senhor, que o senhor colocou no último programa nosso aqui, porque me pareceu muito interessante e é uma coisa que o senhor estava agora falando, e antes de entrar mais na questão das políticas estruturantes, eu queria só comentar isso. O senhor, a escola muitas vezes não está em condições de acolher o aluno. Não está. Nós colocamos as nossas crianças numa estrutura onde elas não estão em condições de serem acolhidas devidamente. Me parece isso uma coisa muito importante, e porque justamente uma das grandes forças da igreja, meus amigos, é a capacidade de acolhida. Os cristãos podem fazer alguma coisa no mundo, em grande parte em função da sua capacidade de acolher. Vale para as nossas escolas. Se a gente não ajudar as escolas a serem acolhedoras, provavelmente elas não vão conseguir fazer grandes coisas pelas nossas crianças. Agora, essas políticas estruturantes, o senhor pode me explicar um pouquinho melhor o que seria estruturante? O que significa essa palavra para a gente que é leigo em políticas públicas? O que seria uma política estruturante e uma não estruturante, talvez? Perfeito. Olha, um exemplo. Eu acho que para os telespectadores vai ser importante. Eu tenho tempo ainda? Quanto... Tem um tempinho, sim. Então é o seguinte, vamos pensar uma professora de crianças de 8, 9 anos que percebe que a alfabetização dessas crianças não está legal. Quando ela copia alguma coisa na lousa, pede para... Ela vai ao prefeito e diz, eu quero que faça um exame de vista nessas crianças.
Então, vamos fazer, chama o médico, faz, né? E detecta ali que tem 30% das crianças que precisam de óculos. Né? E a prefeitura vai dar o óculos para todos, ajuda. Veja, eu não estou criticando esta política. Eu estou dizendo, esta não é estruturante. Né? Ela remedia uma situação. O que é uma política estruturante? É uma política que atinge um grande problema, por isso que é um problema estrutural, por exemplo, a universalização do ensino. Né? Ela dura no tempo, então, só porque em educação você precisa muitas vezes ter 3, 4 anos, 6, 7 anos para que as medidas possam. Ela não é uma proposta de um governo apenas, mas ela é uma proposta de Estado, né? E que ela ataca problemas estruturais. Por exemplo, formação de professores. Então você passa a ter, vamos supor, uma questão em que o professor tem uma formação inicial melhor, uma medida. Você melhora as faculdades. Outra medida para constituir uma política pública estruturante. Você cria condições para ele ter uma formação continuada adequada. Tá? Isso exige tempo. Então, permanece. Então, aqui você está atacando um grande problema. Ao mesmo tempo, você pode dizer, bom, eu vou fazer também uma avaliação de onde estão as dificuldades dos professores. Tudo isto dentro de uma política pública estruturante. Ou seja, isto vai ter uma consequência enorme, né? Muito grande. Por quê? Porque você vai atingir a formação dos professores desde o início até depois que ele está dando aula. Não sei se consegui explicar. Perfeito. Formação de professores, valorização de professores, é um problema verdadeiro ou é um falso problema no país? Nossa senhora, é um problema mais do que verdadeiro. É um problema verdadeiro. Né? Por quê? Vejam, como é que uma pessoa que é professor se sente ganhando R$ 1.800 por mês, não é? Quando ele devia ganhar mais? Que o piso salarial da categoria, tá certo? É maior, mas muitos governadores não dão este piso. Ele tem que dar aula de manhã no estado, à tarde no município e à noite na escola privada. Ele tem que muitas vezes dar 40 a 50 aulas por semana. Ele não tem condições de estudar. Se ele quiser fazer uma pós-graduação, muitas vezes não há incentivo. Né? Então, isto em muitas das localidades, né, no Brasil, acontece. Então, você tem um professor que não é valorizado, tanto que vejam uma expressão muito interessante, a docência não é um objeto de desejo do jovem. Não querem ser professores. Apesar de que quase todos que fazem a experiência adoram fazer. Claro. Então, você não tem uma política pública estruturante para valorizar a carreira do magistério. O que seria uma política pública estruturante para valorizar? Primeiro, salários melhores, condições de trabalho melhores, tá certo? Uma equipe de trabalho, né? Uma carreira, promoção na carreira. Quando você tem tudo isso, aí eu estou diante de uma política estruturante e uma formação inicial adequada. Professor, educação, então, é uma questão para a doutrina social da Igreja de humanidade. É nos tornar mais humanos. E esse talvez seja também um grande desafio que a gente tem hoje aqui no Brasil. O que o senhor pode me dizer para a gente ir para o encerramento do nosso programa sobre essa questão da educação e a humanização do nosso povo, de cada um de nós? Nós tivemos um episódio muito triste, que foi a morte do jornalista Boechat. Uma tragédia. Houve um aspecto que me impressionou muito. O helicóptero cai sobre um caminhão. E o motorista ficou preso. E eu vi as fotos hoje na internet e ali nas mídias. E o que nós vemos ali? Uma mulher
tentando resgatar aquele motorista que estava ali e um conjunto de homens filmando a cena. Aquilo eu me perguntei, meu Deus, o homem está ali, acredito que para a maior parte dos que estavam ali presentes, não se sabia se ele tinha morrido, se não tinha, ele acenava, não é? A mulher tentava desesperadamente tirá-lo de lá e os outros filmando. Eu me perguntei, meu Deus, que mundo é esse que a gente está construindo? Eu conversando inclusive com alguns amigos, para minha surpresa, eu disse, mas qual o problema de estar filmando? Eu digo, a questão não é filmar, a questão é que ali está uma vida, ali está um ser humano, não é? E que as pessoas, ao invés de buscar ajudar, estavam ali para registrar uma cena. Então, esta questão do ser humano, esta questão da dignidade do ser humano, por ser criatura de Deus, me parece que é um tema central na doutrina social da Igreja. Eu acho que é exatamente a noção de direito, né, para a Igreja vem deste fato, né, que nós somos criados à imagem e semelhança. Né? Muito bem, então esta dignidade onde está? Como está? Como é que as políticas públicas estão olhando para isso? Eu fico preocupado. Professor Ronca, agradeço muito, então, mais uma vez a sua participação aqui hoje. E lembro a todos vocês, meus amigos, que o nosso programa é parte de um ciclo de estudos online e vocês encontram na nossa página da internet todas as nossas entrevistas, textos de aprofundamento sobre essas entrevistas, o conjunto da atividade e até exercícios que vocês podem fazer para depois ter um atestado de participação aqui conosco. Muito obrigado a todos vocês, mais uma vez, muito obrigado, professor Ronca. Até a próxima vez para todos.